Querido Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL e, quiçá, um futuro deputado federal, ando as más línguas, andam me dizendo, olha, o Juliano podia ser candidato a deputado federal, quem sabe, Juliano? Quem sabe? Posso também ser comentarista aqui da Fórum, né? Bom dia, Rovai, bom dia, Adri de Lourenço. Seria igualmente uma honra para mim. Por isso não, meu amigo, se você quiser trocar, já fique convidado para exercer 4 anos de mandato aqui conosco, aqui da Fórum. Com certeza. Tudo bem, pessoal? Como vamos? Tudo bem. Rovai, você quer começar por qual assunto? Eu queria pegar aqui o Juliano, né? Falasse um pouco sobre o atual momento da conjuntura política no Brasil aí, essa ascensão do Hugo Motta, pautando o debate, num primeiro momento, sugerindo que iria ser o mais republicano, citou Ulisses Guimarães, se não me engano, 15 vezes no discurso, fez o sinal da Constituição, falou, nós ainda estamos aqui, e no dia seguinte foi falar que o golpe não existiu, que não tem golpe sem líder, que pode mudar a ficha limpa. Que sinais trocados, Juliano. Que coisa estranha. Agora está dizendo, saiu uma notinha, agora mesmo estava lendo aqui, acho que no Lauro Jardim, dizendo que ele se arrependeu de dizer que não teve golpe no Brasil. O Hugo Motta se arrependeu? Ele tá dizendo isso a todo mundo, que era uma coisa mais pessoal, que na verdade ele não vai pautar esse debate agora. O cara é muito malandro, 35 aninhos, cara. Prendeu rápido, hein? Já fazer confusões. Eu acho, Rovai, que a gente está começando o ano aí. Primeiro, bom dia para você, para a Adri, para toda a nossa audiência da Fórum. É um prazer estar de volta aqui. Eu acho que nós estamos vivendo aí três grandes temas que marcam esse início de ano na conjuntura política brasileira. Uma é, obviamente, a batalha, que é uma batalha permanente em torno dos temas do orçamento, né? Envolve emendas secretas, envolve a disputa em torno do culpado pela inflação de alimentos, isso está na pauta, a extrema-direita está usando isso. Nós vimos a crise do PIX aí no mês de janeiro, né? Toda a confusão gerada por isso, que acelerou mudanças, inclusive, na comunicação do governo. Então, o tema econômico, ele é um tema que está presente e estará presente, porque, de fato, se tornou um terreno de disputa. O governo tem bons números na economia, a inflação está controlada, o desemprego está em baixa, o crescimento econômico ele é relativamente sustentável nesses últimos 2 anos, na casa de 3%. Mesmo a meta fiscal, que a gente critica, né, acha que é uma meta fiscal exagerada, praticamente foi batida, foi cumprida, né, não fosse o caso do Rio Grande do Sul, o Brasil teria déficit zero nesse ano, só que isso não está sendo percebido pela população, especialmente por conta da inflação que está muito concentrada nos alimentos, por conta do câmbio, né, e por conta também das questões climáticas, né, e o governo não está conseguindo fazer essa disputa. Então, essa é uma disputa importante e que está aí na ordem do dia, digamos assim, como um dos temas mais importantes da agenda política nesse início de 2025. O outro tema, claro, é a vitória do Donald Trump e como que isso vai impactar a geopolítica, né? E aí tem a ver com o papel do Brasil no mundo, tem a ver com as alianças regionais, tem a ver com que tipo de respostas o Brasil vai dar para os arroubos do Donald Trump, seja no tema da Palestina, seja no tema da guerra comercial contra a China e contra os BRICS. Então nós temos aí todo um capítulo que o governo brasileiro precisa responder de forma adequada, inclusive, para, a partir desse tema mais internacional, também fazer política doméstica e reforçar o papel do presidente Lula como líder, né? E o terceiro aspecto é esse que o Rovai começa mencionando, que é o equilíbrio de forças dentro da política brasileira. O Hugo Motta, ele foi eleito com o apoio do bolsonarismo, mas também com o apoio de boa parte da base do governo, incluindo o PT, PCdoB e outros partidos, e ele vai tentar se equilibrar. Ele dá um sinal dizendo que vai ajudar o governo a aprovar sua agenda no Congresso Nacional, e ele dá uma declaração dizendo que acha que o 8 de janeiro não foi golpe. Ele dá uma piscadinha para o semipresidencialismo, quando alguém levanta esse tema, essa possibilidade, e ao mesmo tempo ele diz que não vai atrapalhar o governo
na sua agenda de reforma tributária. Ou seja, ele está começando o seu governo, entre aspas, na presidência da Câmara, como todo governante, fazendo acenos para os seus eleitores, né? Para a sua base eleitoral. Assim como o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, começando o seu governo, radicalizando e dando muitas sinalizações para os seus eleitores mais radicais, o Hugo Mota também está fazendo isso, dizendo que as emendas têm que ser mesmo controladas pelo parlamento, né, fazendo sinalizações para o bolsonarismo. Então, eu acho que não tem nenhuma grande surpresa. Agora, tudo isso que a gente está mencionando aqui, Dri, Rovai, que envolve tanto a política exterior, política externa, que é a ascensão do Trump nos Estados Unidos, porque pode ter impactos objetivos no Brasil, especialmente no que diz respeito à economia. A situação, a relação com a Câmara dos Deputados, esse equilíbrio delicado que deve se manter no tempo, como já era delicado com Arthur Lira. E o tema da economia, especialmente da inflação sobre os alimentos, eu acho que são os 3 grandes temas que estão na ordem do dia e que vão exigir do governo e das esquerdas, em geral, respostas muito ajustadas, muito adequadas, sem muito espaço para improviso, sem muito espaço para tirar coelho da cartola. Vamos ter que agir com muita sabedoria nesse começo de ano para mostrar quem é quem e para mostrar que os grandes problemas do Brasil não são culpa do governo Lula, são culpa ou de situações estruturais, até mesmo internacionais em alguns casos, mas também é culpa de quem quer sabotar o programa que foi eleito nas urnas em 2022, né? E sobre essa questão da ficha limpa, porque ele também disse que, não, 8 anos é muito tempo, o Bolsonaro tá, e agora a nova cartada é mudar a lei para a inelegibilidade, em vez de ser 8 anos, ser 2 anos e ele poder concorrer em 2026. E o Hugo Mota disse isso, não, de fato, 8 anos é muito tempo. Você acha que eles vão conseguir ter êxito nessa cartada de mudar a ficha limpa? Isso é um sonho antigo do Centrão, né? Não é exatamente, eu não colocaria esse desejo do Hugo Mota e do Centrão de mudar a ficha limpa apenas como forma de atender o Bolsonaro, tá? Porque, de fato, o Centrão há muito tempo não gosta da lei da ficha limpa, engoliu a lei da ficha limpa porque houve uma grande mobilização na época. Para quem não lembra, o projeto de lei foi um projeto de lei de iniciativa popular, articulado pela OAB, por grupos de advogados, né, tentando criar algum mecanismo adicional de controle, né, em relação a... Sobretudo na época em que era muito comum, Dri, um deputado começava a ser processado e ele renunciava ao mandato, porque na época, quando você renunciava ao mandato, você extinguia o processo, né? Então isso permitia que o deputado ele renunciasse ao mandato e depois ele concorresse na eleição seguinte com todos os direitos políticos. Então a lei da ficha limpa surgiu para isso, surgiu para impedir que os deputados renunciassem e se livrassem dos processos. Então, hoje, se um deputado que é investigado por corrupção, por exemplo, ele renuncia ao mandato, ele perde os seus direitos políticos automaticamente. Então, a lei tinha um pouco esse propósito, tá? Depois ela foi sendo deturpada, houve uma série de mudanças, e ela virou uma lei que eu diria que é uma lei, no mínimo, controversa, tá? Mas ela surgiu como um mecanismo para aprimorar o controle de luta contra a corrupção no Brasil. E o Centrão nunca engoliu. Na verdade, ele aceitou a ficha limpa na época porque era um projeto de iniciativa popular, teve muito apoio da imprensa, e isso gerou um ambiente que se tornava quase impossível não ser a favor. Acho que o Hugo Mota está vendo as oportunidades. Se houver oportunidade de mudar a lei da ficha limpa, eles vão mudar. Mas eu percebi já, nesse final de semana, desde que esse tema ele voltou à pauta, deu para perceber uma reação forte, né? Mesmo da imprensa monopolista, da grande mídia, formadores de opinião, reagiram com força a essa proposta, né? De modo que eu acho que ele está sentindo o clima, Dri, ele vai dando aqui um passinho, vai sentindo se o terreno está firme, se o terreno está firme ele avança, se não está ele retrocede. Então, como disse o Rovai, o rapaz é jovem, mas é esperto pra caramba, e acho difícil que ele dê qualquer passo em falso nesse início de mandato na presidência da Câmara, viu? Ô, Juliano, teve Você tá fora da tela, Rovai. Eu tô fora. Uma voz misteriosa que Você tá vem. sem câmera. Olha só, eu aqui, só vocês dois aí. Mas ele tá aqui, gente. Eu tô aqui ele tá o tempo aqui. todo. Juliano, teve uma polêmica aí recentemente aí no PSOL, a demissão do economista David Decache, ficou
Sei que é uma polêmica residual, mas tem muita gente aqui, como nosso público é um público de esquerda, apesar de certos setores não acreditarem nisso. E aí ficou aquele bochicho como se o PSOL tivesse agido de maneira autoritária, segregando, impedindo opiniões distintas. Tal. Sei que você não é mais o presidente nacional do partido, mas conhece muito bem o partido. O que aconteceu aí nesse caso, Juliano? Davi é um excelente economista. Ele foi contratado por mim quando eu era coordenador da liderança do PSOL em Brasília, da bancada do PSOL em Brasília. Então, houve uma reestruturação na equipe da liderança. Ele foi convidado por mim para ser assessor econômico da bancada. Desempenhou um papel muito importante ao longo de vários anos, né, ajudando a bancada do PSOL na sua elaboração de política econômica, para enfrentar o governo Temer, para enfrentar o governo Bolsonaro. E, portanto, acho que é um profissional de altíssimo nível, tá? E um companheiro também, com capacidade política muito acima da média. O que aconteceu é que o Davi fez uma opção, que foi a opção de expressar nas redes sociais, como influenciador digital, uma série de críticas à bancada que ele mesmo assessora. Ele é assessor da bancada do PSOL, um espaço onde se debatem temas altamente sensíveis e muitas vezes temas que são, inclusive, não podem ser repercutidos nas redes sociais. E ele fez uma opção, que entre a opção de ser assessor e ser um influenciador nas redes sociais, ele optou pelo papel de ser um influenciador nas redes sociais, de disputar posições que estão em discussão dentro do partido e dentro da bancada publicamente, coisa que nem os deputados fazem. Olha, qualquer bancada de esquerda, gente, do PT, do PCdoB, do PSOL, tem divergências, tá? E nem por isso o deputado vai para o Twitter ou vai para o Instagram atacar o seu colega de bancada porque teve uma divergência. E o Davi começou a fazer isso. E isso gerou um ambiente insustentável para a continuidade dele, né? Porque o assessor da bancada, ele é um cargo de confiança e tem que ser um cargo de altíssima confiança. Você imagina um assessor ir para a rede social, né, atacar a posição de um deputado da bancada que ele assessora. Imagina um assessor ir para a rede social atacar a presidenta do partido que ele assessora. Quer dizer, não é compatível com uma função de confiança, tá? Foi então, isso não tem que nada ele fez, a ver com... então, Juliano? Claro que fez. Então, assim, não tem nada a ver com não saber lidar com a divergência, com não saber lidar com posições divergentes. Como eu disse, o Davi foi muito importante na formulação das políticas econômicas do PSOL, ajudou muito a evolução das posições do PSOL na área econômica. O PSOL, gente, anos atrás, tinha posições sobre economia que eu vou dizer para vocês, assim, eram meio terraplanistas em alguns aspectos. Quando eu assumi a coordenação da liderança do PSOL, o pessoal achava que todo o problema do mundo se resumia à auditoria da dívida pública, né? E hoje a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. E o Davi ajudou a gente a entender isso. Então, o Davi é um excelente assessor. Mas ele fez uma opção, que é deixar de ser assessor e passar a ser um quadro político que disputa nas redes sociais as suas posições. Isso não é compatível com o papel de assessor. Eu fui assessor, gente. Fui assessor do Ivan Valente, fui assessor do Randolfo Rodrigues, fui coordenador da liderança do PSOL na Câmara dos Deputados e eu não fazia disputa pública mesmo quando eu divergia da bancada. Vou contar um episódio. Teve uma vez que a bancada do PSOL decidiu lançar candidatura à presidência da Câmara dos Deputados contra um candidato do campo da esquerda, que era, na época, o André Figueiredo, do PDT. O nosso líder, se eu não me engano, era o Chico Alencar, ou era o Ivan Valente, eu não lembro mais. E eu fiquei muito contrariado, porque eu achava que o pessoal tinha que apoiar o André Figueiredo, era um momento difícil, o Michel Temer era presidente, né? Era um momento da gente fazer um gesto de mostrar que a gente queria construir unidade, mas a bancada decidiu por unanimidade. Se eu não me engano, o único que defendia apoiar o André Figueiredo era justamente o Glauber Braga, que hoje é contra qualquer unidade com a esquerda lá na Câmara, tá? E eu defendi que a gente apoiasse o André Figueiredo. Não foi essa a posição da bancada, eu era assessor da bancada e não fui para as redes sociais atacar os deputados por causa disso, porque não é o meu papel. Então, eu acho que essa diferença é preciso compreender e acho que a bancada fez corretamente de desligá-lo, porque se tornou incompatível a permanência de um assessor que vai para as redes sociais atacar posições que são posições
da bancada, né? Mas tem deputados que concordam com as posições dele. Tudo bem, gente, são posições minoritárias. A bancada se reúne, define uma posição e atua no Congresso Nacional. Você não pode ter um assessor que vai para a rede social contar as coisas que acontecem numa reunião, criticar as posições do deputado. Quer dizer, não faz menor sentido isso. Então, eu acho que a posição que a bancada tomou foi correta, entendendo que esse é um cargo de confiança, ele não é concursado, ele não foi expulso do PSOL, tá, gente? Eu vi gente dizendo, nossa, mas ele não teve direito à defesa. Não, mas não é um processo judicial, tá? É uma demissão, porque estava fazendo coisas que não se faz, tá? Então, acho que foi cargo de confiança é cargo de confiança, né? Tem um nome. É isso. É isso. Mas eu lamento, tá, gente? Eu acho o Davi um grande economista, lamento que isso tenha acontecido. A decisão que a bancada tomou não foi uma decisão fácil, os deputados não estão felizes com a demissão do Davi, não tem ninguém celebrando nas redes sociais, tá? Agora, aí teve um setor minoritário que resolveu pegar isso para fazer luta política, mas isso aí faz parte, estamos acostumados já. Olha só, Adri, consegui aqui o nosso amigo, o Eduardo Araújo, né? Presidente dos Sindicatos Bancários do Brasil, está assistindo o programa aqui e falou, tá liberado. Pode depois me passar quantos você precisa. Eu não acho que não pode ser muito também, né? Muito bom. Mas quem mandar superchat, a chance de ganhar aumentou muito. Talvez todo mundo ganhe. Então, assim, ele falou que deu um trabalho terrível fazer. Olha só que trabalho. 60 anos do golpe militar. Que lindo. Olha, uma revista de 170 e poucas páginas, resgatando toda a história. Super legal, quer dizer, isso, para quem não viveu, para quem não conhece muito a história, para a molecadinha de hoje, só que tinha que estar em todas as escolas públicas do Brasil. Mandam para cá, presidente, faz favor, mandam aqui na... Eu vou mandar um para você, meu amigo. O Manuel Barral, muito interesse na revista. Vou mandar uma para o Barral. Ele é professor, ele merece. A Graça Matos manda um superchat. PT perde um braço, estive com Brito Coelho em 28, ocasião do lançamento do Instituto, dia 28 de janeiro. Agora, né? No lançamento do Instituto Thelma de Souza, aqui em Santos. Companheiro Brito presente, que faleceu nesta madrugada. Pois é, que nota triste. É um primeiro vereador do PT aqui na Baixada Santista, acho que junto com a Thelma, o Brito Coelho elegeu em São Vicente. E aí, cara, jovem, muito jovem, inclusive, deve ter minha idade. Muito jovem. Dureza a vida, viu? E a Fátima Nóbrega gostaria de um exemplar dessa revista para o acervo do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Gente, sucesso, hein? E tem mais aqui, o Marcelo Ferreira. Eu, como ex-bancário do BB e ex-sindicalizado, carteirada na cara dura, também quero. Vamos depois mandar essas mensagens para eles terem guardadas, viu, Dri? Faz um print. Dri Guilherme. Sim, e a Juliana diz, bom dia, direto de Brasília, lindo bordado feito pela mamãe do Movimento Mulheres do Ceará, com Dilma, aqui, ó. Olha que lindo. Ela fez Fórum Outro Mundo em Debate, bordado. Muito legal. Muito legal, né? E, deixa eu ver aqui, quando possível repetir o e-mail, contato@revistaforum.com. Mande o seu endereço para contato@revistaforum.com.br para poder receber a revista quem fez superchat. Juliano, você tem alguma pergunta, Eu Adri? tinha, mas pode... Fica à vontade. Não, eu ia perguntar... Você tem a preferência. As damas. Não, você falou, né, dos desafios aí na primeira questão sobre o preço dos alimentos e tal, e mais que o governo Lula tem boas entregas, como desemprego, está conseguindo controlar a inflação, apesar dos alimentos, e muita gente está reclamando, e os alimentos ainda estão altos, mas tem vários números positivos. E que você falou que tem um desafio para a informação chegar. A gente teve agora uma mudança na comunicação do governo, Sidônio Palmeira assumiu. Você sentiu já mudança? Você acha que melhorou a comunicação do governo? A gente vê o Lula com mais vídeos. E também, o que você acha que deveria mudar agora no governo, já que está se falando muito em reforma ministerial, inclusive?
Melhorou, Dri, não tenho dúvida de que está melhor a comunicação do governo, né? O Sidônio mencionou algo numa reunião que depois foi divulgado pela imprensa, de que o Lula é o grande comunicador desse governo. Aliás, não é só o grande comunicador desse governo, é um dos grandes comunicadores da história da política brasileira, né? Então, uma pessoa com sensibilidade, que consegue se conectar com as pessoas, que, né, eu sempre brinco de um episódio que eu acompanhei aqui no lançamento de uma pedra fundamental do campus da Unifesp, na zona leste de São Paulo, onde ele falava para uma população que estava lá da região e a conexão que ele criava com as pessoas ao dizer: nós pobres sabemos como a educação é importante, nós pobres merecemos oportunidade. Ou seja, óbvio que o presidente Lula hoje não é uma pessoa pobre, mas alguém que veio da pobreza e consegue criar essa identidade com as pessoas que sofrem com a desigualdade social no Brasil. Então, é um grande comunicador. E o Sidônio teria dito numa reunião, né, foi divulgado pela imprensa, que o grande carro-chefe da comunicação do governo teria que ser o presidente Lula. É óbvio que ele teve problemas de saúde nesse ano que passou, né, teve que se cuidar bastante, então teve que diminuir as viagens, teve que diminuir as aparições em vídeos, na televisão, e isso tudo cobrou seu preço. Mas já dá para ver o presidente Lula mais presente em entrevistas de rádio, já dá para ver o presidente Lula mais presente em eventos públicos, já dá para ver, através das entrevistas que ele fez recentemente com jornalistas também, um Lula mais ativo, mais firme, mais saudável, mais forte. Tudo isso é muito importante. Eu não tenho dúvida de que a extrema-direita, Dri, Rovai, vão usar o tema da idade do presidente Lula contra ele no ano que vem na eleição, né? Um pouco como foi feito com o Joe Biden na eleição lá nos Estados Unidos, de dizer que já está muito velho, que não é capaz mais de seguir o ritmo que é governar o país como o Brasil e etc e tal. Então eu acho que o Sidônio já está se antecipando a isso, já começa também a reforçar a imagem. O presidente Lula é um homem saudável. Ele teve problemas de saúde, né, que são decorrentes da idade, que são decorrentes de um acidente que ele teve, mas é um homem saudável, então o Sidônio vai reforçar essa imagem, né, de uma pessoa que tá em forma, que está bem para governar o país, né? Ele deu alguma escorregada aí, uma outra declaração mais no improviso, né, que foi usada pelos nossos adversários. Eu acho que isso há que se ter um cuidado adicional, né? Às vezes uma frase tirada do contexto, né, pode ser muito prejudicial, né? Quer dizer, o presidente Lula, ele é um canhão de comunicação, né? Só que se o canhão não está bem calibrado e a bala não vai exatamente onde tem que ir, pode provocar um estrago, né? Então, a potência que o presidente Lula tem como comunicador, ela é boa quando acerta, e ela também, quando não acerta 100%, ela também causa um estrago. Então, eu acho que é importante calibrar um pouco as falas de improviso, ajustar um pouco isso, mas acho que melhorou bastante já a comunicação do presidente. Nós temos na prática um especialista cuidando de comunicação, né? Então, isso é muito importante, né? Paulo Pimenta certamente deu a sua contribuição, fez o melhor que pôde, mas não é um comunicador, não é alguém da área, né? Seria como colocar o Juliano para dirigir a fórum, seria um desastre, porque exige que sejam pessoas da área, né? Então, ali tem uma pessoa que sabe do que está fazendo, é um publicitário, né? Então, o cara tá mandando bem. Eu acho que o começo foi muito positivo. Sobre a reforma ministerial, eu acho que o presidente Lula deve ser muito cauteloso nesse momento, tá? Porque vai começar a especulação. O Arthur Lira, por exemplo, que não foi contemplado com o Ministério da Agricultura, que era o que ele queria, pelo menos até agora, ele subiu muito o tom com o governo, deu uma entrevista dizendo que o governo era uma casa em ruínas, que tinha que ser reformado do assoalho até o teto, uma coisa muito forte, muito agressiva. Não dá para ceder o cara dizer isso do governo, você vai lá e entrega um ministério para ele de presente, né? O sujeito ataca o governo e no dia seguinte o presidente é ganhar o ministério. Peraí, tem uma coisa errada, né? Então quem está junto, quem está apoiando, quem está sustentando o governo, fica chupando o osso, enquanto o cara que ataca ganha ministério. Muita cautela, muita calma nessa hora, né? Até porque, gente, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco não são mais presidentes da Câmara e do Senado. Eles certamente seguem tendo influência na Câmara e do Senado, mas não vão ser eles que vão dar as cartas mais, não. Agora é Hugo Mota e Gabriel Alcolumbre. Então o governo tem que conversar com esses, construir alianças com esses, garantir governabilidade com esses, né, sem precisar entregar coisa para quem não merece. Então, acho que o governo tem que ser muito cauteloso. Eu gostei muito da posição do presidente Lula de ter mantido a Anísia no Ministério da Saúde. Entregar o Ministério da Saúde para um partido como o PP, Republicanos, União Brasil, seria um desastre, que é o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Entregar o Ministério da Saúde para esses caras seria escândalo de corrupção na certa, 100% de chance de dar confusão, tá?
porque é um ministério com muita entrega, com muitos contratos, entregar na mão de gente vagabunda não dá certo. Então, manter esse ministério com a ministra Nisa é importante, manter o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério do Bolsa Família, com alguém da esquerda, seja o Wellington Dias, seja outro ministro, também é importante. Eu acho que o governo já fez bastante concessão para o Centrão, viu, gente? Tem ministérios de integração nacional, Ministério de Portos, Ministério dos Transportes, tem ministério grande, Ministério de Minas e Energia, ministérios grandes, com grandes contratos, com grandes atribuições, que já estão na mão do Centrão. O próprio Ministério da Agricultura, com o Fávaro, que é do PSD, do Kassab, eu não acho que o governo precisa entregar mais nada para o Centrão. Se fizer alguma alteração, tem que ser para melhorar a entrega, para melhorar o trabalho, não necessariamente para dar mais espaço ainda para a direita no governo. Vai. Não, acho que é isso, né, Dri? Não sei se a gente já está aqui com... Ouvi um barulhinho de gente entrando com o Ricardo Capelli, né? Agradecer. Tem gente perguntando do Labase aqui, Juliano. Precisamos voltar, hein? Vamos voltar. O Labase está em reestruturação aí, a gente deu férias para a equipe no mês de janeiro. Estamos reestruturando o projeto para voltar em breve aí. Deixar um abração para o Capelli. O Capelli também teve um papel super, super importante aí na defesa da democracia brasileira. Um abração para o Capelli e para toda a audiência da Fórum. E estamos aí as ordens para voltar quando vocês chamarem, meus queridos. Um grande beijo. Maravilha. Vamos subir o Capelli para você dar um oi aqui para ele, ao vivo, a cores. Grande Juliano, Capelli. Tudo bem? Esse aí segurou uma bucha, viu, meus amigos? No momento crítico, ele estava lá. Parabéns, viu, Capelli? Parabéns pelo trabalho aí. Um grande abraço. Obrigado, Juliano. Obrigado. Tempos difíceis, mas é para isso que a gente está aqui, né? Para segurar nos tempos difíceis. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, grande abraço. Juliano. Grande abraço. Juliana, Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.